Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumine. Nós vamos dar início à nossa aula de obreiros, né? A nossa reunião, e vamos adorar, vamos buscar a presença de Deus, vamos louvar a Deus e nos fortalecer através dos louvores, especialmente através da palavra de Deus, do ensinamento que vai ser passado nessa reunião, tá bom? Mas primeiro nós vamos adorar e vamos buscar a presença de Deus. Convide mais alguém para assistir esse vídeo, convide até mesmo um familiar, sendo uma pessoa que faz a obra ou não, não importa, pode convidar, que também vai ser muito essencial na vida de quem assistir essa reunião, tá bom? Então vamos com louvor agora, vamos adorar um pouco a presença de Deus, e daqui a pouco nós voltamos com a mensagem, com a palavra, tá bom? Desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele, e quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais,
exércitos e rei. Forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e rei. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula e à nossa reunião de obreiros. Se você quiser convidar mais alguém para participar, é só você compartilhar, tá bom? Esse vídeo com seu amigo, seu familiar. E o importante é as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Embora seja uma reunião voltada para os obreiros, não tem nenhum problema que outra pessoa assista, tá bom? É até bom que nasça no coração dela o desejo também de fazer a obra de Deus. O versículo que nós vamos estudar está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o texto, versículo-chave, 2 Epístola de Timóteo, 2, capítulo 2, versículo 15, tá bom? E nós vamos estudar esse versículo em partes. Como assim em partes? Se você reparar aí, ó, na tela, você vai ver que esse versículo ele está separado em algumas partes dentro dele por vírgulas, tá vendo aqui as vírgulas? Então, vou separar aí em partes. A primeira parte que nós vamos dar o início agora, que nós vamos falar, é essa primeira que fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, todo aquele que deseja fazer a obra de Deus, que almeja fazer a obra de Deus, sendo um obreiro, sendo um pastor, sendo um evangelista, sendo um diácono, qualquer outra cargo ali, oposição dentro da igreja, né, do ministério, ele tem que se apresentar-se a Deus de maneira que não tenha que se envergonhar. Ele tem que apresentar-se aprovado. Ele não pode apresentar-se reprovado, né? Então, a primeira parte é apresentar-se a Deus. E como que se apresenta-se a Deus para fazer a obra dele? Primeiro, tem que ser convertido. Lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a primeira parte que compõe esse apresentar-se a Deus é aquela pessoa que deseja fazer a obra ser uma pessoa convertida. Tem que ser convertida de verdade. Não pode ser uma pessoa que ela acha que é convertida e não é. Uma pessoa que está na igreja, mas ao mesmo tempo que está na igreja, ela serve as obras da carne, as obras do mundo. A pessoa, às vezes, ela adora a Deus e também ela adora outros deuses, né? Ela tem a fé em Deus, mas também separa um momento para ter fé em outros deuses. Isso é errado, isso não é ser convertido, né? Outra das formas da pessoa que acha que é convertida, mas não é quando aquela pessoa ela está na igreja, ela está vindo à igreja, está buscando a Deus, mas ainda pratica a obra da mentira. Significa que aquela pessoa ainda não teve um novo nascimento. Ela não sepultou a velha criatura, então ainda não é convertida. Vamos para a segunda parte desse apresentar-se a Deus. Vida
de oração. Quem apresenta-se a Deus para fazer a obra tem que ter uma vida de oração. Eu sempre ensino às pessoas que a gente deve criar esse hábito de orar. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, você que está aí, você todos os dias quando acorda, você escova o dente? Sim ou não? Todos os dias você toma o seu banho? Sim ou não? Isso são coisas que a gente faz todos os dias. A gente criou um hábito de levantar, escovar os nossos dentes. Nós criamos hábitos de, quando está na hora de tomar o nosso banho, a gente tomar o banho. Isso é um hábito que a gente colocou dentro da gente, todos os dias a gente faz. Da mesma forma, tem que ser uma vida com Deus. Eu tenho que ter esse hábito de oração, eu tenho que orar todos os dias, se possível, mais de uma vez por dia. Quanto mais eu estiver em oração, melhor. Mais próximo de Deus eu vou estar, mais discernimento eu vou ter para poder fazer a obra de Deus. E com base eu vou usar o livro de João, no capítulo 15, no versículo 5, que diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, quando eu mantenho uma vida de oração, eu estou dizendo assim para Deus: meu Deus, sem o Senhor eu nada posso fazer. Senhor, me ajuda nessa caminhada. Vocês estão compreendendo? Então, a partir do momento que eu mantenho uma vida de oração, eu estou apresentando a Deus a minha vida de maneira aprovada. Agora vamos passar para a segunda parte, né? A gente falou sobre apresentar-se a Deus. Agora vamos na parte como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha só que forte isso. Olha só, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um obreiro, uma pessoa que deseja ser obreiro, ela deve ser obediente. Olha o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 42 e 43. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, se eu desejo ser um obreiro, eu tenho que estar disposto a obedecer a minha liderança. Porque quando eu obedeço a liderança, eu estou vendo aquela liderança como se fosse a voz de Deus através dele, para poder me orientar de como fazer a obra de Deus de maneira certa, de maneira organizada. Então, muitas das vezes, o seu líder, ele vai te pedir para você fazer algo para a obra de Deus, para que você venha exercer alguma missão, alguma função, e você que deseja ser um obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar, você vai ser um obreiro obediente, ao contrário de um obreiro rebelde, que não ouve a voz da sua liderança, que não obedece à voz do seu pastor. Então, essa é a primeira parte do obreiro que não tem de se envergonhar. Vamos à segunda parte dentro dessa vertente aí mesmo, dentro dessa vertente, que é fazer tudo por amor. Ou seja, nós os que fazemos a obra, não podemos fazer a obra como
se fosse para um homem, para uma pessoa da terra. Não, nós fazemos para Deus e para Deus nós temos que fazer a obra tudo com amor, não por obrigação, então, não visando alguma coisa, né? Não querendo aparecer. Eu tenho que fazer tudo, toda a missão, todo exercício ali da obra, eu tenho que fazer por amor. Lá no livro de Mateus 22 diz o seguinte, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então agora vamos para a terceira parte dentro do versículo que nós estamos estudando, e a terceira parte vai ser aquela que fala: maneja bem a palavra da verdade. Essa vai ser a terceira parte, que maneja bem a palavra da verdade, para a gente poder encerrar esse nosso estudo dos obreiros. Dentro dessa vertente que é maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, nós temos que entender o seguinte: para que eu maneje bem a palavra da verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser uma pessoa que estuda as Escrituras. Eu tenho que ser um obreiro que estuda a palavra de Deus. Se eu quero ser um obreiro aprovado, se eu quero ser um obreiro que não tem que se envergonhar, se eu quero ser um obreiro que maneje bem a palavra da verdade, eu tenho que estudar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, é as Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Se você é um obreiro que você não estuda a palavra, que você não lê a Bíblia, que você não lê um versículo, você não vai manejar bem a palavra de Deus. Quando alguém te perguntar acerca da palavra de Jesus, acerca de alguma coisa que ela precisa ser orientada, você não vai saber responder, você vai ficar sem uma resposta para poder passar. Você vai ficar envergonhada na frente daquela pessoa porque você não está estudando as Escrituras. Você está compreendendo? Então, a primeira vertente dentro dessa parte, maneja bem a palavra da verdade, é ser estudioso das Escrituras. E com um texto bíblico, um versículo-chave para esse exemplo, no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2, fala assim, diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tá vendo só? Se a gente fosse seguir à risca o que está escrito na palavra de Deus, o certo seria eu ler a Bíblia no período do dia e no período da noite, dentro daquele tempo de 24 horas que compõe um dia. Eu tenho que, pelo menos, no período do dia, estudar a palavra de Deus e no período da noite estudar a palavra de Deus. É o que está escrito aqui. Então, se a gente fosse seguir à risca o que está escrito em relação a ser estudioso das Escrituras, Deus está dizendo que nós devemos meditar na sua lei dia e noite. Então vamos lá, vamos continuar. Dentro dessa parte, maneja bem a palavra da verdade, nós vamos agora ler a parte sobre buscar capacitação. Lá no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 ao 15, vai dizer o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar e a exercer
autoridade de expelir demônios. Jesus chamou seus discípulos e os capacitou para realizar sua obra. Então a capacitação deve ser espiritual, física e emocional. O obreiro deve estar aberto com humildade para aprender sempre. Então eu li aqui esse versículo e também li a parte do estudo que a gente está fazendo sobre buscar capacitação. Ou seja, vou resumir para você entender melhor. Você que deseja fazer a obra, você que já está fazendo a obra, você tem que buscar capacitação. Você tem que pedir a Deus para Ele te capacitar, para Ele te dar discernimento, para Ele derramar sobre você os dons para que você possa fazer a obra dele. E quando a gente pede a Deus, sendo sincero, sendo honesto com Deus, com a gente, pelo simples fato de querer fazer a obra e fazer com amor, Deus ele nos dá discernimento, Deus nos dá capacidade. Se a gente não tem, Ele nos capacita, não importa o quanto a gente tem de conhecimento, mas se a gente pelo menos esforça para buscar essa capacitação, Ele nos dá essa capacitação, Ele nos capacita para fazer a obra dEle, para que possamos glorificar o nome dEle na nossa vida, tá bom? Então esse estudo que eu trouxe para vocês hoje, se você deseja ser um obreiro, se você deseja fazer a obra de Deus, ou se você já está fazendo a obra de Deus, presta muita atenção em tudo que foi ensinado aqui hoje. Faça tudo que foi ensinado aqui hoje de maneira esforçada. Aplique. Não aplique só hoje, não, todos os dias. Você bebe água, você almoça só uma vez na semana? Não, né? Você almoça, você bebe água todos os dias, não é verdade? Então, se você tem fome e sede de fazer a obra de Deus, de agradar a Deus, você não vai fazer isso só um dia ou só uma hora. Você vai fazer isso todos os dias da sua vida até Jesus te chamar ou até chegar a sua hora. E você será bem-sucedido na obra de Deus e será bem-sucedido na sua vida, porque quem faz a obra de Deus, Deus recompensa na terra e Deus recompensa no céu, aonde é a maior recompensa que vamos receber. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido muito. Compartilhe esse vídeo com um amigo obreiro ou uma pessoa que deseja fazer a obra, ou também para qualquer outra pessoa, porque aqui só tem a palavra de Deus e ensinamento, só vai trazer benefício para aquele que ouvir e assistir esse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, estude a palavra de Deus, faça tudo com amor, com carinho, a obra de Deus, para abençoar o próximo, para ganhar almas, e você vai ser recompensado por Deus, tá bom? Deus te ilumine, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.